Olá, meus amigos. Nós estamos iniciando mais um programa. Esse bate-papo é através da Rede Luz Espírita, o Papo do Bem. E hoje nós temos a participação do querido amigo Adalberto Miglione, que é um trabalhador da Casa Espírita aqui, Allan Kardec, em São José do Rio Preto, como também é do Amor e Fraternidade Catanduva. Eu quero agradecer, viu, Adalberto, a sua participação, e nós vamos hoje conversar um pouco sobre uma patologia mental borderline. E ele vai trazer para nós subsídio, para a gente entender melhor o que é essa patologia e como nós devemos lidar com ela, o papel, a importância que a família tem nesse contexto. E, portanto, Adalberto, vamos à nossa conversa. Eu agradeço a oportunidade, doutor. O que você pode esclarecer ao telespectador e a nós outros a respeito dessa patologia e que, se você falar borderline, a pessoa vai dizer, meu Deus, o que significa isso? Tá certo. Então, começando pelo termo borderline, a psicologia moderna, ela entende o borderline hoje não mais como uma doença, tá? Está mais como um transtorno, né, psicológico, onde diversos sintomas comportamentais, eles se expressam como um limite das emoções. Então, por isso, borderline é um transtorno desses limites das nossas emoções. E é interessante que, no Livro dos Espíritos, nós temos a questão que Kardec lidou com as paixões, né? Da pergunta 907 até 914, falando a respeito disso. Então, quando ele diz, na pergunta 908, em que momento em que as paixões deixam de ser boas para serem más, né? E os Espíritos respondem que é quando nós nos deixamos dominar por elas. Até há o exemplo do cavalo doido, né? O corcel, que quando governado tem a sua utilidade, mas quando desgovernado nos leva a circunstâncias que, infelizmente, não desejamos realizar. Mas, por isso, a ideia de controle, de autocontrole, hoje, dentro da nossa convivência social, ela é extremamente necessária, justamente para compreender os nossos limites de um para com os outros, como nos socializarmos de forma compreensiva, afetiva e fraterna com cada um que está à nossa volta. Quando essa ruptura acontece das nossas emoções, praticamente o que acontece conosco é uma espécie de desgoverno e todas as nossas atitudes, elas se perdem num emaranhado de altos e baixos, né? Ou seja, histeria a depressão. Um vazio se forma para o indivíduo com esse transtorno. E um detalhe, Adalberto, quando a pessoa está nesse limite e que ele translada para o desgoverno, ele pode se mutilar, ele pode se agredir, ao invés de agredir os outros, se agride. Qual que seria esse propósito infeliz dessa criatura? O comportamento do indivíduo border, ele está muito mais para a automutilação, a sua uma reação enérgica contra si mesmo, do que contra os outros. Óbvio que também não quer dizer que isso não aconteça, né? Porque há um estado de violência, né? De força desmedida, onde o indivíduo ele não se dá conta das atitudes que está tomando. Inconscientemente, talvez até agredindo mais os outros que a si mesmo. Sim, né? Isso é verdade. No limite das ações de autoflagelação, o indivíduo ele se corta, ele pode bater a cabeça na parede, enfim, ele tem um estado de
de ações que são realmente, como diz a própria palavra, está no limite da emoção, né? E isso causa no entorno desse indivíduo toda uma preocupação, uma incapacidade, às vezes, dos familiares de auxiliar quando a crise vem, né? Quando ela surge. E sem conhecer, então, fica mais complicado ainda. Sem dúvida. O desconhecimento de como lidar, né, com o indivíduo nessa condição, ele ainda, apesar de tudo que é falado na mídia e tudo mais, ainda há famílias que têm uma dificuldade muito grande de entender, né, o que acontece com o seu filho, com o seu irmão, com o seu pai, porque, né, as idades aí não importa. E essa é a grande parcela de falha na assistência que a família necessita, porque existe muito como cuidar do indivíduo que está tendo a crise. São medicações, tratamentos psiquiátricos, enfim, toda uma gama de auxílio ao borderline. Porém, a família ela está desprotegida. Isso é verdade. Mães e pais, e às vezes nós temos aí crianças com 15, 16 anos já apresentando sintomas severos, né, do transtorno, mas com pais de 45, 50, 60 anos, porque tiveram, né, tardiamente o filho. Então, são famílias que não têm essa cultura de acesso à informação, de buscar, né, um diagnóstico e um tratamento. De entender, né, o que está acontecendo. Correto. Essa ignorância, né, no bom sentido, se é que ele existe, ela justamente é o que martiriza mais ainda quem cuida, quem ama esse indivíduo e o vê nessa circunstância. E esses casos, Adalberto, você que tem mais experiência, eles se adquirem com o tempo, com essa assistência, com a própria aquisição do indivíduo, do conhecimento, desse tratamento. Essa criatura pode se equilibrar e ser uma pessoa, entre aspas, normal a vida inteira, não pode? Infelizmente, doutor Aguinaldo, é por pouco tempo. O borderline, ele é um transtorno com um espectro muito grande de circunstâncias que faz o indivíduo ter esse desnível das emoções, tanto histérico como depressivo. Os remédios, eles agem com uma certa influência para tentar acalmar partes do cérebro, para fazer com que vamos dizer assim, as vibrações cerebrais, né, as ondas cerebrais se acalmem um pouco mais. Então o indivíduo fica realmente um pouco mais tranquilo. Contudo, a medicação, nós sabemos que ela age por algum tempo. E há indivíduos, principalmente, que passam mais mal com a medicação do que, às vezes, com o próprio transtorno. Então, até que se acerte o nível da intensidade da medicação, da dose que é dada, ele passa por esses altos e baixos com mais rapidez ainda. Então, a medicação ela auxilia quando bem executada e leva tempo. Só que depois ele acostuma com aquilo. E, às vezes, certas consequências da medicação são para o indivíduo mais mortificantes do que o próprio sintoma em si. Então ele para de tomar. E aí volta tudo outra vez. Agora, a terapia, não só essa tradicional, ortodoxa, como também outras assistências em nível espiritual, tem uma ajuda muito grande para esse caso. Sem dúvida. Nenhum destes indivíduos, desses irmãos nossos, né, estão sozinhos. A gente sabe, dentro da doutrina, que nós temos uma grande proteção, tanto de individual, quanto para a própria família. E tornar, né, isso conhecido e fazendo todas as profilaxias, né, espirituais, oração,
conhecimento a respeito da religião, praticar, né, esses atos religiosos de amor, de fé, de contato, né, com Deus. Para nós espíritas, nós temos, obviamente, uma consciência maior a respeito do quanto somos protegidos. Mas borderline atinge todo tipo de indivíduo com todos os credos. Então, dentro dessa ótica, não que sejam menos protegidos, mas muitas vezes não buscam ajuda espiritual que faria muito bem para o autocontrole. Dentro da nossa visão espírita, nós sabemos que essas patologias mentais, todas elas, têm um assédio espiritual. Nós somos assistidos pelos nossos benfeitores, pelos nossos anjos guardiões, mas também nós temos, às vezes, por conta da sintonia, envolvimento de entidades inferiores e que, às vezes, se propõem a nos agredir por débitos que nós adquirimos no passado. Muitas das vezes os infelicitamos e agora eles vêm nos cobrar. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser e agir. Então nós precisamos buscar uma sintonia boa para a gente sair da faixa dessas entidades, porque senão nós vamos pagar um tributo muito caro. E esse envolvimento, por incrível que pareça, às vezes é muito deletério, ele é muito forte. E a pessoa às vezes acha que sozinha, com remédio e com a vida vai resolver. Não. É muito importante a gente buscar uma ajuda em nível espiritual também, porque 90% dessas patologias mentais têm assédio espiritual inferior. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que Jesus foi muito claro: vigiai e orai, para não cair em tentação. Essa vigília é exatamente como é que nós estamos pensando, como é que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo. E oração, precisamos estar na sintonia com a espiritualidade superior, nesse vínculo através da oração. Portanto, quando se fala de uma patologia mental, e principalmente essa em que a pessoa está num limite do descontrole emocional, com consequências às vezes gravíssimas, é muito importante que essa pessoa também se disponha a buscar um fundo de tratamento espiritual. Sem dúvida. Vamos lá, o que mais? O que a família pode fazer para essa criatura? Falando do nosso trabalho no Centro Espírita Amor e Fraternidade, em Catanduva, nós mantemos um encontro mensal com mães e pais de borderline, né, de indivíduos border, porque, como eu disse antes, falta ainda muito apoio, muita orientação para as famílias, como cuidar, né, desses filhos, filhas, enfim, todo o envolvimento que traz a estes sintomas, né, esses processos de transtorno, e eles estão bem mais fragilizados do que o próprio indivíduo em si, porque ele tem esse apoio na medicina, mas a família realmente não. Então, o que nós temos de trabalho na nossa casa é uma reunião com familiares, com pais e mães, avós, né, desses nossos irmãos, e nós temos uma mentora, né, um espírito, que, através do processo da mediunidade, ele dá orientações nessa reunião, informando e passando condutas para os pais, para as mães, de como proceder nessas ações com os seus filhos, com os seus entes queridos. E em todos os casos, em todas as reuniões que nós fazemos, uma das lições que é repetida com muita frequência pela nossa mentora irmã Rosa Cruz é que as mães e pais não devem se sentir culpadas, não devem procurar no pensamento aquela ideia de onde eu errei com meu filho. Não existe culpa.
tudo que se faz, tudo que se pretende fazer em apoio aos seus filhos, aos seus entes queridos, dentro da limitação de cada um, está totalmente correto, porque é sempre feito com amor, é sempre tentando fazer o melhor. E a gente ouve muito, algumas vezes, os pais falando, eu errei com meu filho, em algum momento, né, eu deixei passar alguma coisa. Tá? Isso, para o indivíduo, pode ser uma verdade, mas não é. A culpa só traz mais problemas ainda, porque o indivíduo fica, o pai e a mãe fica pensando, né, nessa condição. E eles mesmos, por causa desse pensamento de culpa, entram em depressão. E dentro desse clima, eles não conseguem ajudar os seus familiares. Isso traz realmente mais dificuldade ainda em lidar com a síndrome. E o que nós propomos, todas as conversas que são tidas dentro dessa reunião, é para dar esse apoio de carinho, de afetividade e de conduta, de como os pais podem realizar essa ação de apoiar, de cuidar de seus familiares. E nesse tratamento, né, de afetividade que nós fazemos nas reuniões, existe, como você disse antes, existe a necessidade, e é colocado em várias reuniões, dessa abertura mental dos familiares. Deixe Jesus entrar, sabe? A prece, a oração, o envolvimento espiritual, ele não é proporcionado como uma condição espiritual obrigatória. Os espíritos não chegam porque querem até nós. Eles estão à disposição. Só que a nossa casa mental tem que estar preparada, tem que estar aberta para receber o auxílio. Porque existe todo um processo de sintonia, de vibração, né, nessa igualdade de pensamentos, onde nós precisamos pedir ajuda, né? A ajuda está sempre disponível, mas se nós não a pedirmos, se não fizermos na nossa casa mental o trabalho de buscar esse auxílio, né, onde Jesus diz, buscai e achareis, então se a gente não busca, a ajuda dificilmente ela chega com toda a intensidade que poderia ter para que os ânimos sejam acalmados, né? As emoções tenham mais controle devido às vibrações que são envolvidas na família, no lar, para que esse ambiente de harmonia aconteça e volte à normalidade. Porém, existe uma situação que todos devem saber. O transtorno de borderline ele não tem cura, ele tem controle. Ele pode ser feito com medicamento e pode também ser feito com essa terapia espiritual, esse envolvimento da espiritualidade e da religiosidade. Contudo, as crises vão acontecer. Elas não deixam de acontecer, porque é da natureza do transtorno esse limite das emoções. Em algum momento, esse indivíduo ele vai entrar em crise, ele vai se sentir num excesso de emoções que ele não tem controle e vai agir de tal forma em função desse descontrole. E é aí que a família precisa, dentro do envolvimento de afetividade, de amor, de não culpa, envolver esse indivíduo também nesses pensamentos de positividade, de cuidado, né, além da própria medicina, né, tradicional que nós temos, fazer com que essas emoções sejam controladas, primeiramente, por quem cuida. Porque quem cuida precisa estar no seu autocontrole, senão ele não consegue ajudar. Então ele precisa ter esse autocontrole. E é nessa direção que nós envolvemos os participantes das reuniões para que entendam
possam se armar com esse sentimento de acolhimento nesses momentos onde tudo desanda. Há um comentário, às vezes, das mães e dos pais, que às vezes traz uma certa emoção muito forte nas reuniões, principalmente quando o indivíduo ele se autoflagela se cortando. Para mim, doutor Aguinaldo, é o sentimento, é a expressão, né, mais emotiva que a gente pode obter de um relato de uma mãe. Porque é nesse momento que ela sente culpa, porque ela vê a sua criança se cortando, se debatendo, e ela não sabe o que fazer. Então, e é justamente nesse momento para esse momento, na verdade, que o nosso envolvimento de auxílio tenta trazer a criatura, né, a mãe e o pai, para esse estado emocional consciente, com razão, mas totalmente preenchido de amor para com o seu amado filho ou filha. E essa é a parte onde todas elas, quando relatam a respeito de uma crise que seu filho está passando, relatam que quando elas realmente se concentram, elas percebem a sintonia, as vibrações boas que chegam até elas. E elas entram num estado de calma, que elas mesmas fazem esses relatos, um estado de calma, que daí elas conseguem, conversando, às vezes até nem só conversando, às vezes em silêncio, mas abraçando o seu filho ou a sua filha, né? Que está numa crise das emoções nos seus limites. E é nesse momento que a gente percebe que Deus é muito bom. Ele coloca para todos nós circunstâncias e lugares onde nós devemos estar, no momento que devemos estar. Lembrando que, por acaso, o acaso não existe. Nós estamos com um programa reencarnatório adredemente feito antes de nascermos. Então, a tarefa dos pais é uma tarefa missionária. Vai receber aquele espírito para lhe dar subsídio, oportunidade para ele se reequilibrar. Então, os pais não têm a obrigação de colocar auréola de santidade na cabeça dos filhos. Não. Mas tem a tarefa missionária de educá-los. Por isso é muito importante que o pai e a mãe, ao assumir a paternidade, a maternidade, eles tenham consciência da grandeza da responsabilidade que eles têm perante os filhos. E também, se nós quisermos extrapolar um pouquinho, nós também temos compromisso para com outras criaturas que não são daquela família, vamos dizer, constituída, mas pode ser um sobrinho, pode ser um primo, pode ser outro parente. E também quando nós entendemos o Francisco de Assis, ele vai dizer que todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas irmãs. Então, até essa preocupação nós devemos ter em ajudar quem precisa. E ao ajudar, eu entendo que é muito importante nós instituirmos o estudo do Evangelho do Cristo dentro de casa, porque é quase que uma tarefa de transformação da família, porque ali todo mundo tem compromisso. Enquanto um está resgatando um débito, o outro está auxiliando, às vezes até o pai foi uma das causas para que esse espírito voltasse como filho numa situação comprometida. Então, todos estão interligados nesse processo de restauração coletiva da família. Então, nesse particular, o culto do Evangelho, que seria um estudo do Evangelho do Cristo, toda semana dentro de casa, cria-se um ambiente muito favorável para que a espiritualidade possa agir e nós também tenhamos o conhecimento a respeito do estudo que vai acontecendo, porque o Jesus, sem dúvida nenhuma, foi o maior terapeuta que veio à Terra,
para dizer, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, ao conhecer o Evangelho de Jesus, a sua proposta e a vivência, nós conseguimos mudar muitos comportamentos dentro de nós mesmos e, consequentemente, dentro daqueles que conosco convivem. Porque o Francisco de Assis colocou certa vez, evangelizemos as pessoas, se necessário, usemos a palavra. Ou seja, nós vamos evangelizar através do exemplo. Então, esse pai, essa mãe, precisa estar se vigiando sempre, um comportamento mais equilibrado possível, para que possa transladar isso a esses filhos que têm as suas problemáticas exacerbadas, muitas das vezes pela ausência educativa, pela ausência da vivência do Evangelho, pela ausência da sintonia com a espiritualidade superior, uma vez que nós todos temos um anjo da guarda, a quem nós podemos recorrer através da oração. Então hoje, muitas crianças não sabem nem fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração, vamos dizer, universal, que Jesus deixou como modelo para a gente estar contactando com o Pai. Então, ensinar as crianças a orar, a ter essa certeza de Deus em nós, trabalhando nossa personalidade, que seria uma fé inconcursa. Então, a família pode ajudar muito. E, muitas das vezes, ensinando essa criatura que está no limite da sua patologia mental, para que ela também se auxilie, que adquira conhecimentos e possa pautar a sua vida dentro desses novos modelos aqui criados pelo Evangelho do Cristo, né? Bom, quero agradecer muito a sua participação, que foi muito interessante, Adalberto. E depois volte para a gente estar conversando mais sobre a sua experiência, que é muito rica, para auxiliar aqueles que têm as criaturas em situação de transtorno, qual seja, né? E nós todos também temos um transtorninho, ninguém aqui está curadíssimo, né? Dizer que está ótimo. Não, a gente também de vez em quando dá uma escorregadinha e ultrapassa o limite do equilíbrio e às vezes temos uma condição de borderline, de uma situação minimizada, mas às vezes temos. Por isso é muito importante que a gente fale sobre esse assunto sempre. Um grande abraço a todos, um convite para estarmos aqui a semana que vem, mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Vamos ver uma chamadinha? Vamos.